6. Nós vamos ler 4 versículos e relata-se assim em Mateus: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba convosco de novo no reino do meu Pai. Ou como está aqui, o beba novo convosco no reino de meu Pai. Hoje nós vamos buscar fazer um comentário mais centrado no versículo 29, quando Jesus diz para os seus discípulos, depois de ministrar a primeira e última ceia para eles, e disse para eles que a partir de agora eu vos digo. Então nós vamos comentar o significado de Jesus dizer isso aos seus apóstolos. Então nós vamos trazer para você o que Jesus disse, e não foi em público, foi reservadamente aos seus discípulos, enquanto Jerusalém, que era a Páscoa, e a Páscoa era junto com a festa dos pães ázimos. A Páscoa começava no dia 14 de Abib, que é o primeiro mês do ano judaico, à tarde, e depois 7 dias consecutivos era a festa dos pães ázimos. Então Jerusalém estava cheia de pessoas, de peregrinos, movimentada com o preparativo da Páscoa. Jesus certa vez repreendeu por causa do comércio que tinha em volta do templo, na porta do templo e tal, todos aqueles compromissos que eles tinham que fazer. E então Jerusalém estava lotada de milhares e dezenas de milhares de peregrinos de toda a terra, e estava preparando essa grande festa dos judeus para celebrar a Páscoa. Enquanto isso, Jesus, no cenáculo fechado, orientava seus 12 discípulos, e Judas estava junto, sobre a sua partida, e ali estava a igreja do Senhor. Jerusalém toda movimentada, e dentro de um cômodo, de uma casa, Jesus e os seus 12 discípulos. O fundador da igreja, com seus 12 restantes fiéis discípulos, de vários que ele teve, podemos dizer de 70, resumiu-se nesses 12, e Jesus então, sabedor destas coisas que iam acontecer naquela noite, seguiu-se passando instruções para a igreja, no formato dos seus discípulos, o seu corpo, e o que se deveria praticar a partir daqueles momentos, até que ele um dia voltasse. Novamente, lá fora um clima de festa, enquanto os discípulos ficavam cada vez mais pensativos, reflexivos, sobre o que Jesus noticiava para eles, coisas que amedrontava e preocupava. Por exemplo, Jesus, nesta oportunidade, disse que um de vós há de me trair, e isso causou uma certa perturbação entre eles. A igreja pequena, com orientações e muitas qualidades. Porque a igreja do Senhor, até os dias de hoje, ela não entende muito de multidão e de festas. Jesus também não vem buscar multidões de pessoas,
Ele vem buscar um pequeno rebanho, cheio de sofrimento, cheio de provação, cheio de dificuldades na vida. Não era muito diferente do que ele estava alertando para eles. De tanto que em Lucas capítulo 12 e versículo 32, Jesus diz: não temas, ou não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-lhes dar o reino. Amém, irmãos? Desta forma, Jesus, naquele momento único, então ele disse para os seus discípulos: mas eu lhes digo, ou eu vos digo que, como nós lemos nessa versão. Ou seja, a observância da Páscoa e de todos aqueles ritos que sombreavam as coisas futuras, aqui terminaria. Jesus estava dizendo, e ele estava passando para eles, dizendo: o que está acontecendo lá fora não pertence mais ao que agora vai progredir e continuar. E ele diz: eu não beberei mais do fruto da videira, até que eu beba de novo no reino de Deus. Isto é, não beberei mais antes de morrer. Era pouco tempo para Jesus ir. E Jesus falou: olha, a partir de agora eu vou morrer e não vai acontecer mais isso entre nós. Mas, no entanto, o próximo fruto da vinha que eu beber não vai ser mais terreno, mas celestial. E juntos estaremos para tomar. O que não ia mudar, irmãos, é que os mesmos que estavam ali, exceto Judas, iam retornar, tomar com o Senhor. Nesta noite, quando nós tomamos a ceia, nós estamos nesse estágio que Jesus prometeu, que Ele vai voltar, e nós estaremos com Ele e os seus discípulos na ceia celestial com o Senhor. Amém? E assim, o Senhor deixou para eles que, embora lá fora existiam os holocaustos, o formato de todos aqueles holocaustos dos judeus e as peregrinações, embora os judeus continuaram, e ele disse para ele: olha, agora não vai ter mais significado, porque o verdadeiro cordeiro já estava todo preparado para ser sacrificado por todos nós. Isto é, irmãos, a graça salvadora chegou. E cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Esta foi a última vez que ele participou da Páscoa e a primeira e única ceia nesta terra que ele participou com os seus discípulos. Então Jesus disse: olha, daquele dia em diante, até quando o reino do Pai for estabelecido, participaremos de todas as coisas juntos. Em Efésios capítulo 3, versículo 2, Paulo se apresentando no versículo 1 como prisioneiro do Senhor, e ele diz: a dispensação da graça de Deus, para conosco me foi dada. Então vivemos na dispensação da graça de Deus, embora a ceia representada por memórias e a prática da nossa santificação, que é uma vida separada para o Senhor, as bênçãos e os trunfos da futura redenção estão preparados para nós desde os céus, quando Jesus voltar. Então Jesus identificara de vez, diante de todos os procedimentos das festas da Páscoa, Ele é o verdadeiro Cordeiro que logo mais ia ser sacrificado, e que a partir de agora tudo deveria nominalmente ser em torno do seu nome, e esquecer os ritos passados da lei. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Então Jesus deixa bem claro, até aquele dia. Que dia? O dia que Ele voltar. Por isso que nós vivemos em esperança, esperando Jesus voltar. O seu povo justificado, de toda a história nesses mais de 2000 anos, deve estar pronto na esperança do retorno do Salvador. Até a hora que nós somos recebidos no reino de Deus. E quando nós lemos a palavra, quantas informações nós não temos, não é? Que Jesus vai voltar. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, em Mateus 25:13, Jesus disse nessa parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não estamos preocupados com data. Você deve estar preparado para a vinda. Quem está preparado na vida, não fica olhando o calendário. Deixa o tempo passar. O tempo é de Deus, mas a obrigação de servir e honrar a Ele é sua. As pessoas andam preocupadas com datas e não se preocupam com a qualidade de vida diante do Senhor. E isto é um erro. E Jesus fala: quando eu beber de novo convosco, porque a reunião do reino dos céus é frequentemente, sim, simbolizada como, representada como uma imagem de uma confraternização contínua e eterna, a chamada bodas do Cordeiro. Sabemos que bodas é um casamento. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que é uma das últimas referências sobre a vinda do Senhor e um ensinamento bem detalhado na prática, quando João escreve: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Sem nenhuma discussão detalhada, a esposa é a igreja do Senhor, o corpo que toma a ceia. Tem várias interpretações, irmãos, para descaracterizar a igreja devido às igrejas apóstatas. Mas a igreja verdadeira do Senhor existe, ela é real, local, e você deve fazer parte de uma delas. Amém? E você deve encontrar uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, que não tem um outro interesse a não ser pregar o evangelho da salvação e a necessidade do arrependimento, a santificação, para que você tenha fé, viva na esperança e no amor de Deus. Se desligando, se desabotoando desse mundo e deixando as roupas velhas para chegar puro e limpo diante do Senhor. E quando nós lemos em Apocalipse, diz que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Irmãos, se haverá alegria nos céus, não será diferente na manifestação dos que esperam o reino dos céus aqui na terra. Tristes pelas injustiças, pelas apostasias, pelo afastamento, pelo esfriamento das igrejas, esfriamento dos crentes que ora um dia professaram servir o Senhor e hoje desanimados estão, mas aqueles que perseveram até o fim, que se comprometem com a causa do Senhor, em evangelizar e falar da graça de Deus, a alegria futura está garantida porque o Senhor prometeu. Você pode estar sofrendo muito agora. Pode ser que esse sofrimento não passe, mas esse sofrimento não deve ser motivo para que a gente perca a fé e a esperança. As tribulações, as provações, as tentações não são argumentos válidos para perdermos a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E este momento na igreja é o momento de reavivarmos, apesar das dificuldades, que nós estamos esperando Jesus.
Porque a volta do Messias sempre é relacionada ao casamento santo, puro e imaculado. Lembrar que o mundo, com as suas religiões, as seitas frias e apóstatas, mundanas, são relacionadas com uma igreja adúltera, ou no mesmo livro de Apocalipse, a grande meretriz que negociou com os reis da terra e se prostituiu. A igreja do Senhor não faz parte dessas empreitadas. A igreja verdadeira é como uma noiva pura que aguarda o seu noivo. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo diz: estou zeloso da igreja com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Amém? Se você quiser colar esse versículo lá em Apocalipse, no capítulo 19, nada mal. Irmãos, significa que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, estará e participará da alegria conosco nos céus. Ele vai estar junto, para que todos os santos possam compartilharem das honras e alegria do mundo celestial, pela grande salvação que será apresentada no reino, na ressurreição dos mortos, e que será comemorada em glória celestial, com o novo uso do fruto da videira na ceia do reino eterno. Como nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Paulo diz, o apóstolo: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar. Agora, irmãos, o sofrimento é grande. Agora, as dificuldades são maiores. Mas o dia que Ele voltar, então nós vamos estar em glória com Ele. Porque você não pode esquecer que abençoados somos a partir de já. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado. O que falta em nós, muitas vezes, pelo comprometimento, pelo embaraçamento que o mundo nos constrange, pela nossa fraqueza humana, é enxergar tudo que Deus tem feito aqui e as promessas que nos aguardam quando Ele voltar. Agradecer e esperar com contentamento, desde já, no tempo de hoje. Vamos assumir esse pacto, irmãos? Porque dias piores virão, nós sabemos. Por isso que a ordenança do testamento apela para que tenhamos comunhão mais íntima juntos, a começar por aqui e terminar no novo início mais excelente cada dia mais, para o estado celestial. Em 1 João capítulo 2, versículo 28, o apóstolo diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Muitas pessoas serão confundidas, sofrerão aqui e sofrerão confusão no dia que Jesus voltar. Permanecei nele. É o que o apóstolo diz. E na mesma carta de 1 João, só que agora no capítulo 3, 2 versículos 2 e 3, podemos ler. Olha novamente João, preparando a igreja, o povo de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quando que nós devemos nos purificar, irmãos? A partir de agora. Todo dia, se aproximando do Senhor. E quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo escreve: e a vós,
que sois atribulados. Irmãos, e a vós que sois atribulados. Qual é o crente que não passa por atribulação? Você conhece algum? Não existe discípulo do Senhor nesta terra que não passa por atribulação. Não existe. Não pense que se você está sofrendo hoje, está atribulado, você é o único. Você é mais um do que está acontecendo com você, faz parte do pacote de carregar a cruz, da consequência de carregar a cruz. Você não quer sofrer nesse mundo? Se alegre com as pessoas do mundo. Você quer sofrer nesse mundo? Agregue-se com aqueles que servem e seguem o Senhor. Então tem uma promessa. Abraão foi um homem que Deus lhe prometeu coisas absurdas, pediu coisas absurdas, e ele tinha uma vida melhor financeiramente estável do que nós, de muitos de nós, mas ele deixou tudo para obedecer em coisas que ele ainda não via. E quando ele viu, lembra-se quando ele chegou na terra da promessa, lá tinha os cananeus. E ele olhou e disse: não é meu, mas Deus me prometeu. Quando nós vamos ter descanso, irmãos? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos em seu poder. Assim termina João. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Nesse dia, toda lágrima, todas as dores, todas as frustrações, as nossas fraquezas serão de fato eliminadas. E nós vamos entender melhor, glorificados como o apóstolo diz, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós não temos condição de ver Jesus como Ele é. Como Paulo diz que ainda nós estamos por enigma. Isto é, vivemos por fé, mas sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então podemos dar glória a Deus e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se você está sofrendo hoje, está angustiado hoje, sabe um dos remédios que nós devemos fazer? E posso dizer a você que tenho feito cada dia mais, é dizer: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Essa semana eu deitei na cama, comecei a pensar no cenário que está o mundo, e uma das últimas orações da noite, na conversa íntima que podemos ter com o nosso Pai, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, o Senhor vai demorar para eu voltar? Eu gostaria que o Senhor voltasse, mas se o Senhor não voltar tão já, me ajude, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. E o nosso slogan deve ser sim: ora vem, Senhor Jesus. E o dia do Senhor está se aproximando. O livro de Apocalipse, o livro da Revelação, encerra as suas palavras confirmadas pessoalmente pelo autor desse livro, o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua volta. Em Apocalipse 22 e 20, e depois vem o 21, os últimos versículos de Apocalipse, fechando-se o livro da Revelação, fechando o cânon sagrado, fechando a Bíblia, olha o que está escrito. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, irmãos? Ora vem, Senhor Jesus. Aqui nós vemos a assinatura: aquele que testifica estas coisas. João disse: eu testifiquei, eu vi,
E Jesus disse: certamente, cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Assim podemos tomar a ceia do Senhor. O nosso versículo, quando nós lemos, o nosso versículo chave, podemos reler, Mateus capítulo 26, 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide convosco, até aquele dia que eu beba de novo, ou beba o novo, convosco no reino do meu Pai. Nós estamos, irmãos, depois dos discípulos, cumprindo esse cerimonial da ceia do Senhor. Foi Jesus que instituiu a ceia, não foram os homens. Instituiu a ceia, diz que Ele vai voltar. Então, quando tomamos a ceia, além dos elementos da significância do corpo e do sangue de Jesus, o verdadeiro significado é que anuncia até que eu volte. Sempre Jesus dizendo: vou voltar, vou voltar. Amém? Que Deus nos abençoe. Jesus vai voltar. Amém.